notei que a proposta geral desse ciclo está dentro de um outro ciclo maior chamado modernidade e catástrofe. E como essa expressão modernidade e catástrofe associadas dessa maneira tem uma marca registrada muito célebre e conhecida, eu levei em conta essa marca registrada e pensei com os meus botões se o título mais adequado para esse ciclo extrativismo e catástrofe não seria extrativismo depois da catástrofe. Porque se nós formos, eu vou fazer uma breve recapitulação para explicar por que eu acho que esse seria o título mais adequado. Isto é, porque a catástrofe já aconteceu. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Tanto no caso do Walter Benjamin, que de fato foi o primeiro a associar modernidade e catástrofe, foi o primeiro a investigar na poesia do século e na literatura do século XIX francês, e depois até o surrealismo, e mais adiante até a emergência do fascismo, associar, digamos, o lado catastrófico da modernidade. Eu diria que o Benjamin não conheceu o colapso dessa modernidade, que vai aparecer mais adiante. Ele morreu antes, ele se suicidou em 40, de modo que ele não conheceu Auschwitz, ele não conheceu Hiroshima. Então, ele não sabia que o processo que ele havia diagnosticado havia se consumado. E de modo que mesmo ele não sabia qual a configuração que o mundo assumiria depois dessa consumação catastrófica da modernidade que ele havia diagnosticado em termos de crítica do progressismo capitalista desastroso que ele testemunhava no seu tempo, com a ascensão do nazismo, mas, sobretudo, com a experiência que ele não viveu como combatente, obviamente, da Primeira Guerra Mundial. A experiência, como disse num belo artigo o jovem pesquisador Felipe Catalani, a experiência de que as forças produtivas do capitalismo haviam perdido sua inocência. E isso ele percebe quando começa a comentar a guerra química. Quando a guerra química aparece em 1418, diz o Benjamin, nós já estamos perto do fim, mas mal imaginava o que seria esse fim, para onde os gases da guerra química iriam. De modo que a equação modernidade e catástrofe do Benjamin, ela é manca, ela tem é perneta, ela tem uma perna só, não tem a outra perna, que seria a experiência da consumação dessa modernidade catastrófica, embora ela encerrasse no seu âmbito ambições emancipatórias. Modernidade e emancipação sempre andaram juntos. E o fato de que nós estamos falando hoje, vamos comentar um evento chamado um acontecimento, ou um processo, seria mais o caso dizer, chamado extrativismo e neo-extrativismo, e particularmente localizado na América Latina, nós estamos, é um acontecimento, um processo que ocorre depois da catástrofe, depois em que, de certa maneira, alguma coisa como o tempo do fim, para falar com o filósofo Günther Anders, o fim do mundo se aparece, do mundo tal como nós o conhecemos, no caso do planeta Terra, e a vida no planeta Terra, enquanto planeta habitável, passa a ser alguma coisa que figure no radar. Ora, depois, já em 44, 45, por assim dizer, os herdeiros do Walter Benjamin, particularmente Adorno e Horkheimer, eu estou dando apenas um prolegômeno histórico-teórico para localizar o porquê que eu acho que o termo deve ser depois da catástrofe. A grande descoberta do Adorno e do Horkheimer, que aparece logo na segunda frase de um livro famoso chamado Dialética da Ilustração ou do Iluminismo, da Aufklärung, como quiserem traduzir Aufklärung, esclarecimento, eles dizem o seguinte: sendo a ideia, o processo do esclarecimento um processo de emancipação não só mental,
mas simplesmente de, digamos, de autonomização do ser humano em relação aos poderes que o ultrapassam desde a natureza, no sentido trivial do termo, não vamos falar de naturalismo ainda. Esse processo se completou e se completou no seu contrário. Ele diz, e a segunda fase diz exatamente isso. Completamente esclarecida ou iluminada, a Terra resplandece sobre o, digamos, sobre o sol de uma catástrofe incomensurável. Mas eu estou traduzindo de maneira livre, mas é mais ou menos isso. Digamos, a modernidade se completou e se completou com uma catástrofe. Nós vivemos num mundo inteiramente esclarecido, portanto, emancipado, e, no entanto, é um mundo catastrófico. E o problema que se coloca, e raramente os estudiosos da escola de Frankfurt se colocam esse problema, é o seguinte: ao que é o núcleo, para mim, é o núcleo central desses frankfurtianos da primeira geração, que, portanto, assistiram, viram, pensaram, meditaram o que significava Auschwitz e tudo que daí decorre, assim como Hiroshima, e não tinham visto ainda nem Chernobyl nem Fukushima, eles morreram antes. Era o seguinte: eles não são catastrofistas, eles são uma coisa mais complicada, mais grave, e que é a nossa situação. É viver depois da catástrofe ter acontecido, tanto do ponto de vista, digamos, moral, tanto do ponto de vista digamos, da consistência da espécie humana, quanto do ponto de vista material. No caso a que nós estamos vivendo nesse momento é, digamos, o encurtamento do mundo, a finitude material do mundo, que vai torná-lo, digamos, inabitável, num certo sentido. Então, o que eles notavam era o seguinte: o que era catastrófico, como era também para o Benjamin, num certo sentido, o que era catastrófico é o seguinte: é que a vida prossegue normalmente depois de ter acontecido a céu aberto, a demonstração da sua impossibilidade. Como é que nós continuamos a viver como se nada tivesse acontecido, como se todas as barbaridades, barbaridade é a palavra trivial para nomear aquilo, de certa maneira, aquilo que resumia, encerrava a assim chamada modernidade emancipatória. O problema é esse, é que a vida continuou. A vida continuou, e continuou, inclusive, com prosperidade material nos 30 anos posteriores, imediatamente posteriores à Segunda Guerra Mundial, como era o caso das sociedades afluentes, americana e europeia, que estava sendo reconstruído com os fundos acumulados durante o esforço de guerra. Isto é, o capital continuou a acumular enquanto combatia o Terceiro Reich, e depois com a Guerra Fria. Essa é a descoberta do Marcuse. O Marcuse disse: nós vivemos numa sociedade afluente, e que é tanto mais afluente e tanto mais confortável, feliz, bonita, habitável, quanto ela contribui para acelerar a corrida armamentista que culminará num holocausto nuclear. Esse era o ponto dos frankfurtianos posteriores ao Benjamin, isto é, isto depois da catástrofe, esta vida transcorrendo. Que tipo de vida é essa? É uma vida morta, ao mesmo tempo uma vida que vive. E esse é o tema. Esse é o tema que, de certa maneira, nos compete tratar. Então, nós estamos tratando o extrativismo, não é o extrativismo, para voltar ao tema, o neoextrativismo, ou a megamineria. Eu gosto mais dessa palavra megamineria ou big mining, porque ela é mais contundente. Quando a gente fala grande mineração, todo mundo imagina assim, um buracão, qualquer coisa assim. É mais é preciso ver a imagem para lunar, parece que explodiu um míssil nuclear naquele momento, naquele lugar. Então, eu gosto mais do que os hermanos dizem lá na gramineria, ou a big mining. Ela acontece depois da catástrofe. Então, nós temos que começar a datar essa catástrofe. Então, tem a data do Benjamin. A data do Benjamin ela é indefinida. Nós temos a data de nascença e o término. Ele diz: nós vivemos a catástrofe, é o inferno, que é a repetição. É a repetição tal como ela é
digamos, transcrita literariamente pelos vários poetas que ele estudou e pelas várias circunstâncias que ele viveu, inclusive a Primeira Guerra Mundial. Mas o que nos interessa agora é o seguinte: quando é que se dá essa abertura desse processo catastrófico, cuja elipse será descrita mais adiante no livro do Horkheimer e do Adorno, A Dialética da Ilustração. E a mega mineria, a grande mineria, a big mining, vai acontecer nesse processo depois da catástrofe. Ela não é a catástrofe em si mesma. Seria muito simples para nós, porque, bom, então vamos nos desviar desse buraco à frente do caminho e está tudo resolvido. Esse ponto de vista, neoextrativismo depois da catástrofe, significa o seguinte: ele é um episódio dessa turbulência, dessa convulsão catastrófica que já ocorreu. Agora, nos interessa saber, para, digamos, nos situarmos no nosso norte nesse momento, nos interessa saber, digamos, datar o que inaugura esse processo, catastrófico, isto é, e que nós vamos chamar, com alguns autores, como falam do sistema solar ou da nossa galáxia, do Big Bang. O Big Bang que deu origem a essa catástrofe. Ou o Big Bang, para alguns desses, por exemplo, para esses, digamos, frankfurtianos posteriores ao Benjamin, também no Benjamin, eles costumavam dizer, é um ato despótico originário, e eles recuavam o Big Bang, por exemplo, o Big Bang do Adorno, do Horkheimer, eles remontam até a Grécia dos poemas homéricos, que é a constituição é um anacronismo brutal, que é a constituição do sujeito autônomo da modernidade, que eles reconhecem no Ulisses, digamos, da Idade do Bronze. Aí já começa a entrar metal na nossa história, já começa a mineração na nossa história. Mas o Big Bang que está nos interessando, ele será um pouco mais preciso, embora para os adornianos, horkheimianos, daquele momento do fim da Segunda Guerra Mundial, tudo já estava mais ou menos escrito nas estrelas quando o Ulisses se conformou como um sujeito autônomo que conseguia controlar o processo da sua própria subjetivação, que era um processo de dominação. Ao mesmo tempo, ele se emancipava graças à dominação. Era esse equilíbrio precário que os nossos autores estudavam. E esse era o Big Bang da modernidade, que não estava no mapa do Benjamin. O mapa do Benjamin, o Big Bang da humanidade, era um processo histórico chamado... Era a tempestade contemplada pelo famoso anjo da história contemplado retrospectivamente. Bora. Então, no nosso neoextrativismo, na nossa pesquisa agora, entre aspas, não estamos pesquisando nada, isso já foi dito por vários autores, estou apenas glosando autores ilustres que disseram isso, 2 autores, um deles é a minha recém-descoberta, que é um pouco o resumo de toda a literatura crítica a respeito feita pelo Horácio. Na verdade, ele enfecha e dá um caráter sistemático a uma enorme literatura, e ele dá a palavra final, no certo sentido, que é o último livro bem escrito a respeito desse Big Bang da modernidade, e cuja equação catastrófica será mais adiante desenhada com todas as letras pelo nosso amigo Benjamin e depois pelos seus herdeiros imediatos próximos, não a última escola de Frankfurt, que virou uma espécie de ideologia do establishment, da falsa normalidade que nos circunda. Bora. Portanto, o Arauz, ele coloca é como se ele dissesse o seguinte: vamos tratar do neoextrativismo depois da grande catástrofe que lhe deu nascença. E essa grande catástrofe é justamente a conquista do Novo Mundo. Aí começa a modernidade. Para ele começa o local de nascença,
registros de nascença para o Arauz. E não só ele, todos os autores que ele imobiliza em função disso. Começa, para ser exato, inclusive ele usa o Dussel, o 1942 do Céu, para ser exato, a modernidade que com a qual o Benjamin se debaterá 500 anos depois, no entreguerras europeus, tendo diante de si o fascismo, essa modernidade começa precisamente no sentido histórico, segundo Arauz, e os autores nos quais ele se baseia, ele mobiliza, começa com a segunda viagem de Colombo. Aí, e se o Ailton estivesse aqui, o Ailton Krenak, seguramente, do jeito debochado dele, ele falaria grandes novidades. Para nós, isso nós conhecemos isso muito antes de várias gerações de vocês, brancos, povo da mercadoria, ficarem especulando a respeito disso. Nós sabemos o que é viver depois que a vida deixou de ser vida. O que é viver depois da catástrofe? Nós temos um know-how nisso de 500 anos. E, portanto, essa história da segunda viagem do comandante, do almirante Colombo, como dizem debochadamente no Caribe, ele chegou em São Domingo, a segunda viagem do almirante Colombo, para nós, é uma trivialidade mortífera, mas é uma trivialidade, nós sabemos disso há muito tempo, e, portanto, essa mega mineria que vem depois, digamos, é alguma coisa que acontece efetivamente depois da catástrofe. O Arauz é mais preciso, ele diz, a mega mineria é alguma coisa cujo marco zero, esse buraco negro do qual emana o mar de lama, que 5 séculos depois vai submergir o Vale do Rio Doce e Brumadinho, vem de lá. Ele corre, é um rio que está correndo, e esse rio chamamos de modernidade, ou capitalismo, se nós quisermos, ou capitalismo mineral, como de vez em quando o Arauz diz, é um capitalismo totalmente metálico, mineralizado, que vem da mineração. É lá que nasce, digamos, portanto, o Big Bang da modernidade, o mundo moderno nasce na conquista e, sobretudo, nos propósitos da segunda viagem do Colombo. E há uma curiosidade nessa segunda viagem do Colombo, não é uma simples trivialidade historiográfica entre a primeira e a segunda viagem, porque tanto ele quanto o Dussel tem uma observação muito interessante a respeito de quem é esse Colombo. O Colombo, quando eu li o livro do Arauz, e depois eu li um pouquinho da biografia que ele mobiliza, eu li um pouquinho como os meus padroeiros, que foram esses alemães da primeira escola de Frankfurt. Li um Ulisses, que é um bruta de um anacronismo, só que é um anacronismo exato. Para ele, o Colombo, muito mais do que todos os grandes campeões individualistas, os grandes gigantes do renascimento europeu, assim, Colombo, Pizarro, Cortés, estes são os verdadeiros homens modernos, os sujetos autônomos. Depois, estou brincando, porque estamos véspera de Copa do Mundo, e, portanto, a Argentina voltará ou fracassar ou brilhar. Nunca tem meio termo com aquele lugar. Bom, aquele povo. E com aquela seleção. Bom, esses são os verdadeiros homens modernos. E, portanto, o Colombo é como Ulisses, de certo sentido. Nós vamos ali Ulisses. O Ulisses é conformado anacronicamente, os helenistas puristas não se conformam com isso. O helenista é um burguês do Max Weber, que eles estão descrevendo ali. E o Arauz está descrevendo o Colombo, Cortés, Pizarro, e toda a coorte dos aventureiros que aportaram por aqui e arrasaram o novo mundo. Ele está, digamos, está pintando como o futuro sujeito moderno por excelência. É como se ele pegasse, ele usa com todas as letras, ele pegasse do cogito cartesiano, do homem autônomo, assentado sobre si mesmo, com a certeza absoluta do cogito cartesiano, ele tirasse de dentro um conquistador, um aventureiro, um soldado e, sobretudo, um minerador. Ele estava lá escondidinho nos escaninhos do sujeito cartesiano autônomo, ou do burguês descrito pelos tipos de racionalidade econômica, política, descritos pelo Max Weber, estava descrito o fulano que aportou aqui, veio, que conquistou. O protagonista da conquista e, portanto, do primeiro genocídio, ou, segundo Arauz,
que observa muito bem, a única guerra mundial que ainda não terminou. Começou em 1492 e não terminou. É a única guerra que realmente envolveu toda a humanidade no seu destino. E não terminou. E ele vai dizer... Bom, então, ele diz o seguinte sobre o Colombo. Ele e os autores que ele utiliza. O Colombo, ao chegar aqui, ele faz várias descobertas, ou, digamos, ele descobre como se fosse uma espécie de autoanálise. E o que fariam depois para ele? Ele descobre que no olho do mercador mediterrâneo do Ocidente, no mercador, isto é, nós estamos deixando um pouquinho de lado essa história de capital comercial, depois capital industrial, nós vamos ver que isso aqui é um pouquinho história da carochinha, segundo os autores que nós vamos examinar. No olho do mercador do Mediterrâneo Ocidental, começa a aparecer um outro olho, um olho do descobridor. Mas esse olho do descobridor, isso me interessa muito. Me interessa muito por outras razões que eu não vou ter tempo de explicar aqui, talvez eu consiga, que é, na verdade, que o Arauz faz, junto com os autores que ele utiliza, tem um pouquinho do céu, é uma espécie de história do olho que cobiça, do olho que, digamos, que vê alguma coisa, e quando ele vê alguma coisa, ele reduz aquilo que ele está vendo e o contexto no que aparece aquilo que ele está vendo. Então, entre a primeira e a segunda viagem do Colombo, há uma mudança no olhar, no olho do Colombo, para um objeto muito especial, para um alvo muito especial. Quando o Colombo, na primeira viagem, ele percebe, digamos, ele se deixa, essa é uma expressão usada pelo Arauz, ele se deixa fascinar. Ele se deixa fascinar pelo brilho de uma determinada coisa que ele vê. Ele vê, mas é claro que ele já conhecia na Europa, isso não era absolutamente novo, mas ele vê numa abundância tal que o ofusca, de certa maneira. Todo esse olhar, esse ofuscamento, essa objetivação de alguma coisa que ele vê, ele já vê como um alvo, de certa maneira, que isso depois vai se tornar um alvo na segunda viagem. Tudo isso atende pelo nome de ouro. E parece uma espécie de história da carochinha, ver digamos, um grande sociólogo, formado nas melhores escolas, tendo lido uma biografia imensa, dizer que o móvel da conquista foi a cobiça. Mas só que é uma cobiça muito especial. Essa cobiça é uma cobiça, nós vamos ver no fim desse processo, uma cobiça nihilista, ela aniquila. Ela termina num desastre colossal, para o qual nós estamos aceleradamente caminhando. Só que, digamos, esse motor que é a cobiça, ou que é o deixar-se fascinar e ofuscar pelo brilho de uma coisa que vai ser chamado ouro, mas aí o ouro passa, em certo momento, a ser o nome genérico de uma outra coisa que mais adiante pode se chamar de valor, pelo valor, valorização pela valorização, mas esse ouro que ofusca, que cobiça, aparece pela primeira vez ao Colombo, mas como alguma coisa, aí é o fundamental, que os autores do Horácio, vou chamar de Horácio, por favor, senão vai ser tropeçar toda hora, Horácio, pode ser Horácio amigo do Hamlet, pode ser Horácio, vários Horácios que eu conheço, mas vamos chamar o Horácio, que foi um bom e um grande amigo do Hamlet, o único que o compreendeu, e para o qual o Hamlet pediu conte, depois que eu morrer, conte a minha história, só você sabe dela, como ela foi realmente. Então, é o Horácio. Não é o Horácio da Dinamarca, mas é um Horácio, eu não sei se é de Buenos Aires, Mar del Plata, tanto faz. Bom, o Horácio diz o seguinte, a descoberta que o Horácio faz, a observação que ele faz que é crucial. Nesse momento, aparece que eu falei do ato despótico originário para os frankfurtianos, que era colocar alguém entre um sujeito e um objeto, para trabalhar. Era a famosa dialética do senhor escravo do reino. Quando você coloca alguém para fazer um trabalho no seu lugar, esse ato despótico originário, que inclusive está na gênese da divisão em trabalho mental, trabalho intelectual e trabalho dito braçal ou físico, e é esse, está lá depois na ideologia alemã do Marx em por diante, é esse o ato despótico que está na origem do capitalismo, que está lá no Ulisses, segundo eles. Ora, esse ato despótico aparece, só que é um ato despótico colonial e mineral, segundo o Horácio. E aparece quando, de certa maneira, o Colombo
El Almirante vê o seguinte: nós representamos uma humanidade superior, ou nós somos os humanos, e, portanto, uma espécie superior dentro de uma outra espécie que é imediatamente anulado, porque nós só sabemos nos deixar fascinar por aquilo que realmente nos fascina, que é o brilho do ouro. Os que aparentemente representam o ser humano, de certa maneira, nas praias de São Domingo, não dão a menor importância a isso. É alguma coisa interessante, curiosa, que eles pegam na beira do rio, às vezes fazem um colar, às vezes jogam fora, não sabem o que fazer com aquilo, e, portanto, não dão o menor valor, eles não veem. Portanto, aquilo não é um alvo para ele, um alvo de cobiça. Nós, que estamos chegando agora do outro mundo, que será chamado de velho mundo, nós percebemos essa distância, e isso é o que nos distingue como humanos. Essa equação louca é o Big Bang da modernidade. E isso já está na primeira viagem do Almirante. Isso o Horácio registra muito bem. E é uma virada antropológica. Quem for fazer história antropológica social da conquista tem que está condenado a fazer uma história antropológica também, material, da cobiça, do ofuscamento, do fato de um metal que cintila, que tem resistência, assim por diante, e que, portanto, é avaliado nessas condições. Coisa que 2/3, vamos assim, 9/10 da humanidade que contavam naquele momento, imaginando a população da América antes da conquista, não dava a menor bola. E que, portanto, significava um outro destino para a humanidade. É esse ato crucial que divide. E divide está na origem de um massacre que não terminou até hoje. Bom, isso, o Horácio vê, olha, na primeira viagem do Colombo, como percebeu aquilo. Percebeu aquilo e começou, digamos, a avisar este alvo. E avisar, só que da maneira mais predatória e elementar, tanto é que ele matou os índios de tanto trabalho para pegar um ouro, se apossar desse ouro cobiçado puramente aluvional. Está ali na beira do rio, era só passar a bater e catar e botar gente para pegar e morriam como mosca. Mas, bom, aí ele resolve tomar providências na segunda viagem, aí na segunda viagem ele vem com tudo, isto é, ele vem com arcas para enfiar aquele objeto coruscante, quanto mais arcas, e vem com canhões. Depois eu vou contar a história do canhão. Bom, ao fazer isso, na segunda viagem, ele de fato, é a explosão, digamos, explosão no sentido demográfico, se nós quisermos, ou implosão no sentido demográfico, começa um genocídio, e começa, segundo o Horácio, começa a nossa modernidade, que depois vai dar nos poemas do Baudelaire decifrados pelo Benjamin, com algum exagero, mas seria possível demonstrar isso. Ora, é a partir desse momento que é plantada a semente da mineração, que, para o Horácio, está na origem. A gênese do capitalismo é a mineração. Não é, veja só, ele não é maniqueísta, não é nenhum autor ingênuo, ele está dizendo, isso significa, eu não estou dizendo que a mineração não nos concerne, a metalurgia, os metais, o minério, nós somos seres minerais. O nosso organismo está atravessado de ponta a ponta por minerais. Isso nós somos, mas é a nossa relação com nossa natureza mineral, se é que se pode falar assim, que usa a expressão, a essência, a natureza, a nossa condição mineral, que é rompida pelo extrativismo, que transforma esses elementos do qual nós fazemos parte, que circula nas nossas veias, no nosso cérebro, transforma nesse alvo que depois será o alvo dos canhões e da exploração dos povos originários, que serão, nós sabemos em que condições irão explorar essas minas, até culminar em Potosí, em Cerro Grande de Potosí, que eu conheci apenas, bom, aí, digamos, a inovação do Horácio é estrutural. Potosí passa a ser o centro do mundo e muito mais, e faz a comparação, não é ele que faz também, é o Eduardo Galeano, e que eu conheci apenas do Eduardo Galeano, que faz a descrição fantástica de Potosí,
como uma cidade mais avançada, mais moderna, e inclusive no luxo, que passa a ser uma categoria fundamental. O luxo foi inventado aqui, não na Europa. O luxo foi inventado aqui, os espanhóis que chegaram aqui praticamente eram seres primitivos. Eles inventaram e descobriram o luxo graças à grande mineria, como vocês em Ouro Preto percebem andando de lugar em lugar, onde, imaginando que deveria ser no século XVIII, o ouro escorrendo por todos os lados. Então, o que era o luxo? É o luxo. Tá? Há uma espécie de fenomenologia do luxo, que é muito maior interesse do Horácio. Bom, e Potosí é essa capital do luxo, é a capital moderna, digamos, a famosa Paris do século XIX, a capital do século XIX benjaminiana, Paris do século XIX, começou em Potosí. Eu, até onde me lembro, conheço muito pouco, foi através do Horácio, os autores que ele indicava. Até me lembro, li apenas, porque era um livro do nosso tempo, As Veias Abertas, do Galeano, era comparado, Potosí era mais avançada, avançada com todas as aspas possíveis, as aspas do mal, digamos assim, do que Manchester, Amsterdã, Lisboa, Londres, Roma, e por aí vai. Era a cidade moderna por excelência. As outras eram cidades do Velho Mundo. Isto é, a modernidade estava começando aqui. A modernidade era aqui. Estava naquele elenco de minas, de grande mineração, que vai do sul, do Chile atual, até a América Central, até o México. Até o México. Antes era apenas o tesouro recolhido de astecas, índios, incas, mais assim por diante. Depois era alguma coisa cavada. Cavada, e, portanto, há no livro do Celso, 1492, uma imagem fantástica. Não é do céu, não, é no outro livro que eu li. Depois o morro de Potosí, cavado por um túnel, e os indígenas ali dentro extraindo a prata, que vai inundar o mundo, como nós sabemos. Bom, de modo que a novidade em relação a todos os europeus, e não é colonialidade avant la lettre, isso que eu estou falando, não, do Horácio, dizer o seguinte: a modernidade começou fora dela, fora do seu lugar natural, clássico, que é o centro, o núcleo orgânico do sistema capitalista que estava se formando naquele momento. Ao se expandir para o ultramar, o seu centro, que não existia, passa a ser a periferia. É isso que ele está dizendo. O centro estava na periferia, o centro era a periferia. E o fato, e aí uma das explicações de lugares comuns a respeito da decadência, do declínio do Império Espanhol, era o fato de que ele se modernizou antes e no lugar errado, isto é, na sua periferia, e depois, e que, obviamente, irrigou outros futuros centros da modernidade moderna, propriamente dita, que o Benjamin e seus companheiros descobririam mais adiante no século XX. Então, o que eu estou relembrando é o seguinte: esse Big Bang da modernidade, e que Horácio faz derivar do extrativismo, ele é excêntrico, ele vem de fora. Isto é, nós sempre imaginamos o capitalismo chegando aqui, quando, na verdade, o movimento é o contrário. É totalmente contraintuitivo. Ele diz, tudo que nós podemos imaginar numa sociedade, numa Paris, imagine Paris do Offenbach, das operetas, dos cafés, de todas as patifarias do Segundo Império francês, imagine isso aqui, a enésima potência. Aparece um pouco na literatura francesa, por exemplo, sobre o Peru, a mitologia sobre o Peru, um deles tem alguns autores franceses, isso aparece. Imagine isso no século XVI, a partir de 1555, mais ou menos, que aqui é a descoberta do Cerro Magnífico de Potosí, século XVII, o esplendor no século XVII. Imagine a Paris do Offenbach e do Mérimée, que escreveu Le Carrosse d'Or, ou a carruagem do Santo Sacramento, que se passa no Peru, exatamente é uma carruagem de ouro, que é doada por uma cortesã ao vice-rei
do Peru, você imagina só. Que não por acaso existe uma opereta do Offenbach fantástica sobre isso, é um livreto que poderia se passar em Potosí. Na descrição que o Galiano dá e é retomada pelo Horácio a respeito dessa invenção da modernidade, graças à mineração. O livro é isso. A nossa modernidade começou com esta calamidade de todos os pontos de vista, da ecologia, às comunidades originárias, a tudo. Ao massacre, à guerra, à discriminação, e a distinção entre natureza e não natureza, humanos e não humanos, viventes e não viventes, a separação em 3 reinos, mineral, vegetal, animal, toda essa taxonomia destrutiva da modernidade começou lá, na Paris sul-americana, vamos dizer, não é sul-americana, na Paris do Novo Mundo, no Cerro de Potosí, coberta de prata. E depois de todas as megas minerias que vão da Patagônia até o México. Portanto, ao falar dessa catástrofe, nós estamos dizendo que o grande estouro inaugural do capitalismo e da modernidade vem de fora. Não é evolutivo, não se trata de uma evolução, não evoluiu. Aquilo já começou pronto. Em Potosí. E, portanto, é antiprogressista. E a imagem, a história que ele está contando. Portanto, o mar de lama que inundou aí essas 2 cidades do quadrilátero ferrífico, elas são contemporâneas disso. Isso que é o extraordinário desse retrospecto feito pelo Horácio. Bom, eu paro com o Horácio por aqui e vou a outra dimensão, que era o seguinte: quando, na segunda viagem do Colombo, o que ele fez? Bom, eu já aprendi agora, lendo agora essas coisas. Arcas e canhões, navios, aparelhou não sei quantos navios, lotou de arcas, que era para trazer o butim, só que esse butim não seria mais o butim fruto do saque imediato, seria uma organização comercial com livros bem feitos, com escrituração, com financiamento, com linhas de crédito, com logística, para que o produto pudesse chegar aos mercados europeus e por aí vai. Tudo que eu falei agora, graças ao Horácio, eu poderia ter falado do Brasil, das plantations, com os nossos autores locais, e mostrar que a plantation da América Portuguesa eram negócios de vanguarda. Isto é, o capitalismo começou no Nordeste das plantations, como diz o Celso Furtado, e não em Portugal atrasado. Atrasado no sentido que estava enredado ainda no cipoal do antigo regime. Isto é, o regime puro da mercadoria estava nessa coisa espantosa, segundo o Celso Furtado, que era o Nordeste, que era o maior território do planeta, ocupado apenas por empreendimentos comerciais, voltados para o mercado externo. Portanto, onde só havia mercadoria em estado puro e violência. É isso que o Celso Furtado diz no Nordeste, da época das plantations e do assim chamadas escolinhas elementares, ciclo da cana-de-açúcar. Portanto, e não está em Portugal. Portugal era uma montanha de rapapés, rapé e velharias. A metrópole era aqui. A metrópole a metrópole estava no Nordeste, mesmo que os historiadores marxistas dizem, não, mas o excedente era extraído do tráfico negreiro, assim por diante, mas é uma discussão, a essa altura, e nós já estamos perto do fim, praticamente acadêmica. De onde saiu o excedente? O que importa é a matriz, o epicentro do desastre. E o epicentro do desastre foi localizado na grande mineria no século XVI e XVII, no outro lado do Tratado de Tordesilhas, e depois do fim das declínio das plantations, aí nas grandes minerias, que vai ser mais adiante, Minas, Bahia, Diamante, assim, e por aí vai. É isso
É isso que nos importa. Bom, então, quando Colombo faz na segunda viagem, ele leva o quê? Ele leva canhões. Ele leva canhões e, na verdade, ele leva o quê? Ele leva o rebotalho, digamos, rebotalho para estar pensando nos nossos milicos contemporâneos, mas por isso que eu estou chamando de rebotalho. Mas rebotalho não quero caluniar ninguém historicamente. Mas, digamos, eram os soldados, desempregados, porque não era a reconquista, a conquista, porque nunca houve um império espanhol originário que havia sido conquistado pelos muçulmanos. Isso não existia. A reconquista não é uma falsa reconquista, é uma conquista de fato. Eles conquistaram a península. E, ao conquistar a península, a conquista da Península Ibérica coincide com a conquista do Novo Mundo. Ela prolonga. Só que a modernidade nasce no Novo Mundo e reflui para o Velho Mundo. Essa é a história que nós estamos contando, que é do ponto de vista da periferia. E o que ele manda para lá? Ele manda para lá os soldados. É o primeiro grande desemprego em massa na Península Ibérica. Com o fim da conquista, os exércitos não têm mais função, ou passam a ser meramente guarda pessoal dos poderes estabelecidos, e os grandes exércitos para a grande guerra contra o herege que vinha do norte da África, tinham desaparecido. Então, são esses veteranos da guerra, da conquista da Península Ibérica unificada, expulsos os mouros, que embarcam na direção do Novo Mundo e lá aplicam, lá fazem o que sabem fazer, que é a guerra. Bom, e aí entra o segundo elemento dessa reconstituição que eu estou fazendo, o extrativismo depois da catástrofe, que é a militarização. É extrativismo e militarização, a história que eu estou contando. E eu vou contar brevemente essa história da militarização, simplesmente para lembrar o seguinte: como, voltando a essa explosão inicial da modernidade capitalista, ela é exterior à assim chamada economia pré-capitalista, tal como nós encontramos não só nos manuais, mas nos clássicos do materialismo histórico a respeito da passagem das sociedades agrárias para a industrialização. O que eu estou dizendo, essa ideia não é minha, essa ideia são de uns teóricos alemães, chamado teoria da crítica do valor, que souberam aproveitar as informações, as descrições de grandes historiadores ingleses e alemães a respeito do que esses historiadores ingleses e alemães, sobretudo o inglês muito bom, esse eu li 1 ou 2 livros, chamado Geoffrey Parker, que escreveu nos anos 80, o que eles chamavam de revoluções militares, revolução nos assuntos militares. E, lendo bem essas revoluções nos assuntos militares, que esses alemães da crítica do valor, e um deles é o Robert Kurz, no qual eu vou me apoiar abundantemente, é o mais traduzido e divulgado no Brasil, se apoiam, eles costumam mostrar, digamos, a centralidade dessa revolução nos assuntos militares para a reconfiguração daquilo que nós vamos chamar posteriormente da Europa dos Estados e, sobretudo, dos Estados soberanos depois do Tratado de Westfália. Mas que não seria possível sem essa revolução nos assuntos militares. Bom, esses marxistas completamente dissidentes, os marxistas os renegam completamente porque eles recusam essa linha evolutiva que desentranha, é sempre a metáfora da gravidez. O futuro está sempre embutido na barriga do passado. Diz, não, nada disso. O capitalismo não saiu da barriga agrária, do modo de produção feudal e assim por diante. O capitalismo é realmente um evento extremo que explodiu. É dessa explosão que ele nasce. E essa explosão é aquilo que esses ingleses estão chamando de revolução nos assuntos militares. Portanto, o capitalismo não nasceu numa ilhazinha perto da França, separada pelo Canal da Mancha, que se industrializou antes dos outros. O capitalismo não é fruto da Revolução Industrial numa ilha só. Você pensa bem, mas isso é quase que uma obviedade, mas é isso que eles estão dizendo. Não, ela nasceu de uma revolução nos assuntos militares. A origem do capitalismo é uma revolução militar, é a origem militar do capitalismo, portanto, é uma origem destrutiva. Isso que eles estão dizendo. E vem de fora. Não há nada... Bom, então, é claro que os historiadores, se estiverem me ouvindo, devem estar
de cabelo em pé, como os absurdos que eu estou dizendo, mas assim por diante. Mas só esses absurdos casam mais com o desastre de Brumadinho e Mariana do que a naturalidade progressista com que você desentranha o modo de produção capitalista das relações agrárias precedentes, atrasadas, engessadas, lerdas e assim por diante, e, portanto, a máquina começa a funcionar, a produzir, a distribuir renda e por aí vai. Isso, para nós, isso sim, para os que ficaram debaixo da lama tóxica dos rejeitos de Brumadinho, isso sim é a história da Carol Schmitt. Não o que eu estou contando aqui pode ser de maneira desastrada, porque eu não sou historiador profissional, mas a história é essa. O que eles estão dizendo é o seguinte: é esse absurdo. O capitalismo é como se fosse um asteroide. Ele chegou e bumba, é um choque externo. É um choque externo. Como foi, veja só, é quase que o ponto de vista do Ailton Krenak e seus ancestrais. Para eles, o que nós chamamos de modernidade é um asteroide. É um asteroide que chegou aqui. Chegou no seu território, que existia há 10 mil anos, e explodiu tudo. É esse estouro que nós chamamos de modernidade, e enchemos o peito para falar de modernidade. Então, por que não? Por que não pensar do mesmo jeito a nossa própria, varrer diante da nossa própria casa? Então, o que esses alemães estão dizendo, Kurz em particular, é isso. Ele é um choque, esse choque é externo, ele não nasce. A metáfora, que é a metáfora dialética por excelência, que ela cria o seu próprio elemento de salvação da sua autodestruição interna, é uma história bonitinha, mas que eu acreditei nisso muito tempo. Aliás, é interessante, ela tem seu prazo de validade, eu escrevi sobre isso, mas essa mágica, ela passou a não funcionar pura e simplesmente. Enquanto ela funcionava, foi bonito, mas não dá mais. Não. É como se eu dissesse assim, nós vemos, digamos, o fim se aproximar e não está nas asas da história que nos levam, debaixo dela não está escondido nenhuma alternativa. A dialética dizia isso. Então, o que eles estão dizendo é o seguinte: é um choque externo. Esse choque externo é uma explosão literal. Então, eles dão a data. Eles dão a data no século XIV, um monge e tal, juntou nitrato de potássio, que mais o quê, bum, foi pelos ares, o pobre do monge, mais o seu monastério e assim por diante. É claro que os chineses já conheciam isso chamado pólvora. Mas, aí começa a mesma coisa que o Colombo disse, portanto, eles eram menos humanos do que nós, europeus. Assim como os povos originários que o Colombo encontrou no Caribe não eram humanos como nós, porque não davam valor nenhum ao ouro, que eles tropeçavam e chutavam, sai da frente, tira esse bicho, não serve para nada, para fazer uns enfeitinhos, qualquer coisa assim, brincar em umas festas, depois joga. Os chineses, que já sabiam disso, fizeram apenas o que? Fogos de artifício. Um ou outro, descumprindo as regras da boa burocracia, da racionalidade dos mandarins, tentaram transformar em armas de fogo, mas não deu certo, não se interessaram, como os índios não se interessavam pelo ouro. Acontece que essa explosão, aí o choque externo é isso. Alguém, esse é claro que se alguém, eu estou contando, parece, é um mito, uma mitologia, mas dá para demonstrar, alguém resolveu aí, é possível fazer assim como é possível fazer uma fenomenologia do olho, digamos, operando no novo mundo, é possível fazer uma outra fenomenologia do projétil. Alguém achou, bom, se eu pego esse pozinho que nós acabamos de inventar, e ele faz boom, quando é que ele faz boom? Quando a gente comprime, ele não tem para onde se expandir. Não falavam assim, não tem para onde se expandir. Se a gente comprime num tubo e põe lá um pedacinho qualquer, uma pedrinha qualquer, que possa machucar alguém, a gente põe, a gente lança alguma coisa e o nosso poder se exponencia, porque nós alcançamos mais longe do que nós vemos através dessa projeção de quem? Do nosso euzinho superior, que vai ser depois o euzinho soberano do sujeito autônomo, esclarecido e assim por diante, que inventou nada mais, nada menos do que a arma de fogo. Outra banalidade. Todo mundo fala dessa revolução pelas armas de fogo que mudou a sociedade contemporânea, porque acabou com o feudalismo e por aí afora. Num certo sentido, é verdade, é verdade. O canhão acabou com a couraça, com os cavaleiros
com os cavaleiros da antiga ordem, foram dizimados. Mas digamos, essa combinação de colocar pólvora num tubo, um projétil e mirar um alvo, não estava escrito em lugar nenhum. Não estava escrito em lugar nenhum. Inclusive, havia alguma coisa similar, que era em francês chama-se arbalète. Eu não me lembro mais como é que chama em português. É uma flecha que você dispara um gatilho e ela mata a distância com uma velocidade incrível e é letal. E que foi banido por um concílio por sendo coisa de assassino, assaltante, assim por diante. Ora, esses assassinos assaltantes se transformarão em soldados e generais, com os seus exércitos próprios, graças à revolução da arma de fogo, graças ao canhão, pura e simplesmente. Então, o que esses autores alemães heréticos estão dizendo é o seguinte: o capitalismo ele é um choque externo, como se Átila tivesse chegado, como os mongóis tivessem chegado. É um choque externo das armas de fogo que, digamos, arrasa com tudo, inclusive arrasa com uma coisa fundamental que nós poderíamos chamar, que os bolsonaristas não nos ouçam, de democracia das armas. Os americanos sabiam disso, os primeiros americanos. E quem falou pela primeira vez nisso, que eu saiba, não é que eu saiba muita coisa, foi em 1945, logo depois da explosão de Hiroshima. Quem falou sobre isso é um camarada chamado George Orwell. Escreveu um artigo de meia dúzia de 4 páginas chamada Você e a Bomba. O que faz a bomba? A bomba atômica tinha acabado de explodir. Ele escreveu esse artigo em outubro, a explosão é de agosto, 6 de agosto. A bomba mudou tudo, diz ele. E o que mudou? Ele é o único que desenvolveu esse argumento, porque depois virou um assunto tabu, porque era uma apologia do armamento pessoal. Ele diz o seguinte: acabou a democracia, a bomba, ela elimina a possibilidade de democracia no nosso planeta, porque quem tem a bomba tem tudo. Então, ela vai ocorrer uma corrida armamentista. Então, ele desenhou a Guerra Fria. Porque antes, numa sociedade agrária, tal como nós a conhecemos, o que faziam as pessoas? Inclusive as que conseguiam escapar da vassalagem, da servidão costumeira. Eles proviam a própria subsistência, eram sociedades camponesas, autônomas e libertárias. E podiam perfeitamente, para se defender dos predadores, dos que pilhavam, ou de qualquer outro tipo de ameaça, podiam perfeitamente prover as suas próprias armas e fabricá-las. Você podia perfeitamente encomendar as suas armas para o ferreiro da aldeia em que você morava. Podia, inclusive, trocar por trigo, ou pegar pão no padeiro, por cevada. Enfim, não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. E era necessário se defender, porque tinha predadores. Naquela época já tinha os encostados, já existia a família Bolsonaro, que são os predadores, já existiam os bandidos dos 7 samurais, que eram os predadores da economia de pilhagem, então você tinha que se defender. Mas você podia se defender de maneira igualitária. Uma vez se defendido, você punha suas armas. Isso é o George Orwell falando isso. Você punha eu estou estilizando um pouco, você punha suas armas na sua granja, no celeiro, no subsolo, guardava e ficava lá. Para quê? Não é para nada. É para se defender. Na hora de se defender, você as tinha ou as fabricava segundo a circunstância. Ora, a bomba acabou com isso. A bomba acabou com essa democracia. Portanto, ninguém dominava ninguém. É claro que é o mundo idealizado pelo George Orwell, que era, digamos, um marxista libertário, antiburocrático, por definição, fora de cogitação. E era um socialista, digamos, anômalo. Ora, o canhão acabou exatamente com isto. O canhão, quando chegou o choque da arma de fogo, veio para acabar com a incipiente democratização que era possível numa sociedade rural, agrária, que tratava da sua própria subsistência e dominava os meios de produção da sua própria defesa.
que era necessário se defender, porque não existem predadores na natureza. Ninguém tem ilusões, ninguém está pintando. Isso aqui não é idílio, não é paraíso, não é Bíblia, é realidade. É realidade. É isso que a arma de fogo, o canhão produziu. E produziu, portanto, o monopólio. Ninguém pode produzir canhões. Ninguém pode montar um exército na sua. Portanto, o canhão, a arma de fogo assim, ele produz o quê? Exércitos regulares. Portanto, ele centraliza o poder. Ele gera o Estado. Ele gera o Estado. Ele gera o Estado que detém o monopólio dessa arma que ultrapassou a sua escala doméstica habitual. É o que o Orwell disse: com a chegada da arma nuclear, ela vai criar estados que detêm essa arma, que exige produção industrial e muito dinheiro. O projeto Manhattan foi bilhões e bilhões, descontada a inflação, como dizem os economistas, dezenas e dezenas de bilhões reuniram toda o crème de la crème das grandes corporações americanas, 150 mil operários, para produzir uma bomba. Bom, só os que podem chegar até lá irão dominar, o resto será subalternizado, e falar em democracia depois destas armas é brincadeira, diz o Orwell. Não existe mais isso. E ele desenhou a Guerra Fria. A Guerra Fria será assim, ela vai impulsionar a economia através de uma corrida armamentista e vai tirar do clube aqueles que querem entrar no clube para tornar o clube mais democrático e, portanto, apressar a autodestruição mútua e o fim da vida na Terra. Mais ou menos isso que ele disse 3 meses, em outubro de 45, George Orwell. Não é à toa que ele era um gênio. Bom, esses alemães que eu estou citando, diz, aconteceu quando apareceu essa coisa que nós chamamos de modernidade, que criou o Estado, que criou os exércitos regulares, que criou o monopólio das armas, que só eles poderiam fabricar e, portanto, uma indústria armamentista. A primeira indústria foi a indústria das armas pesadas, das armas em série. Bom, isso eu estou abreviando para chegar onde eu quero chegar. Estou abreviando demais, mas pode até parecer caricato. Com isso, criou-se alguma coisa como duas coisas importantes, segundo eles, que depois vão ser exponenciais, como nós sabemos. O salário e o trabalho abstrato. O salário é o soldo. Então, pela primeira vez, alguém foi empregado para trabalhar por um salário monetarizável. Não era um produto do seu labor familiar, grupal, da sua aldeia, podemos imaginar até uma aldeia russa, por exemplo, não era isso, era dinheiro que é uma abstração. Pela primeira vez, você foi empregado, recebeu um salário, e esse emprego, esse job, era remunerado com dinheiro, e esse trabalho era um trabalho abstrato no sentido estricto senso, desvinculado das necessidades materiais de você, suas como indivíduo ou como coletividade. Não tinha nada a ver com produção de maneira mais elementar possível. E qual era a finalidade desse trabalho? Matar, dominar, controlar e matar. Então, havia uma propensão, uma espécie de núcleo nihilista do dinheiro. Portanto, o dinheiro passou a ser necessário para remunerar esse trabalho abstrato na forma de salário ou de soldo. Portanto, a centralização disso chama-se Estado, e esse Estado é um Estado militar despótico, que vai se industrializar para alimentar essa corrida armamentista e, portanto, disputar o poder com os outros Estados soberanos que estão fazendo a mesma coisa. Esta é a origem exógena, externa do capitalismo. Ele não nasceu de dentro das sociedades ditas pré-modernas, pré-capitalistas, pré-isso ou pré-qualquer coisa. Ele caiu como uma bomba mesmo. É um acontecimento extremo. Exatamente o ponto de vista dos povos originários diante da conquista. Os camponeses da Europa, e existem historiadores, um deles é o próprio Brodel, que não é, esse sim é profissional, que eu cito, Brodel, o Wallerstein, que é o discípulo do Brodel, que diz o seguinte:
o capitalismo aconteceu como uma espécie de providência extrema para evitar a democratização da sociedade que aparecia nas revoltas camponesas. Tanto é que foram as mesmas famílias, diz o Rodel, foram as mesmas famílias que estavam ameaçadas por essas revoltas democráticas, por essas jacqueries, que se reorganizaram e se tornaram as famílias dos banqueiros, dos governantes, e assim dos generais, e assim por diante, do novo sistema despótico dos estados militares. Então, há uma continuidade. Por quê? Porque o fundamental era manter a hierarquia. A hierarquia era o fundamental. Então, para o Rodel, o capitalismo é, antes de tudo, hierarquia. Ele chega onde há hierarquia, ele não inventa a hierarquia. Ele se estabelece, ele parasita a hierarquia. Portanto, ele é antidemocrático por excelência. Bom, e foi isso que aconteceu com esses Estados armados despóticos que inventaram o trabalho abstrato, que inventaram um exército permanente separado da sociedade como uma casta. Com uma casta que depois vai se transformar em burocracia e por aí vai. Bom, de modo que o capitalismo, o Big Bang do capitalismo é militar. É militar nesse sentido específico, inclusive porque eles criam as categorias básicas do sistema que vai se implantar e será hegemônico no mundo, que é o trabalho abstrato e o dinheiro. E a moeda. Bom, é esse capitalismo que chega, é essa máquina já montada, essa máquina das armas do capitalismo, das armas de fogo e do Estado militar despótico, não tem nada a ver com democracia, que o almirante leva na sua segunda viagem. Então, é esse Big Bang, mais ou menos consecutivo, mais ou menos contemporâneo, um pouquinho antes, tanto faz, século XIV de um, século XV no outro. A diferença, nesse momento, é de pouca monta. São esses dois Big Bangs que se encontram, tem um encontro marcado naquilo que nós vamos chamar posteriormente de periferia ou novo mundo conquistado, e produzirão aquele genocídio que nós sabemos, e produzirão a mola propulsora disso, que é a grande mineria. A grande mineria precisa justamente dessas duas coisas. Ela vai produzir aquilo que era o mais necessário para continuar a corrida armamentista que definia os estados militares despóticos europeus, que é o metal, dinheiro. E inundou, portanto, inundou os novos mercados de dinheiro, abastecia isso. Bom, de modo que o fundamental, digamos, por isso que eu estou dizendo, é extrativismo. Depois da catástrofe, foram esses dois Big Bangs que se encontram. O extrativismo, que começa com a segunda viagem do almirante, aí de maneira organizada, com livros contábeis, a racionalidade tão, de certa maneira, celebrada pelo Max Weber, com toda razão, só que ela começou em outro lugar. Mas ele tinha noção disso. Ele tinha noção disso, Max Weber. Num certo momento, ele diz, eu sei de citação, não sei localizar. Eu sei de citação. Num certo momento, Max Weber diz o seguinte: as nossas liberdades europeias modernas, nossas liberdades civis, políticas, assim, sempre que eu as contemplo, eu sinto nelas uma certa brisa oceânica. Ela foi inventada lá, ela depende do que se foi feito do outro lado do Oceano Atlântico. É mais ou menos isso. Esse era o recado do Max Weber, que não era bobo. Eu sinto uma brisa oceânica alimentando a nossa emancipação enquanto homens modernos, soberanos, autônomos, livres, que impõem a si mesmos a sua própria regra, que é a definição do projeto iluminista da modernidade. Quer dizer, o lastro material disso nós sabemos. De um lado, é a guerra, é a militarização, que aparece como um corpo estranho e coloniza o resto. E, de outro lado, é a colonização propriamente dito, que faz essas distinções que definem aquilo que nós podemos chamar de cosmologia contemporânea. O que é humano, o que não é humano, o que é natureza, o que não é natureza, e por aí vai, como nós sabemos. E não estou apenas repetindo o beabá do Tournant, da reviravolta ontológica da antropologia francesa, e por aí vai. Não é
Não é a isso que eu estou referindo. Eu posso até dizer que essa, como diria o Pierre Charbonnier, essa simetria, esse raciocínio que eu estou fazendo agora é contemporâneo da descoberta dessa simetrização entre centro e periferia, entre o social e natureza, e assim por diante, que aparece com esses novos protagonistas, que é a natureza, mulher, povos coloniais e por aí vai, que acontece no fim do século XIX. Mas isso é a redescoberta tardia daquilo que o Horácio está descrevendo, que é aquilo que vários outros autores já descreveram e que os que identificaram na origem do capitalismo a Revolução Militar. E, portanto, não é apenas a guerra. Não estou dizendo que a guerra pariu o capitalismo. É muito mais do que isso. Trata-se de uma militarização da vida, da natureza, da sociedade, e por aí vai, e do planeta, quando nós chegarmos na bomba atômica. É a transformação do planeta no alvo de uma bomba. É o processo de militarização, o capitalismo se confunde com esse processo de militarização, não é a guerra. Inclusive porque a guerra hoje, a não ser o anacronismo do Putin é um anacrônico. Ele faz guerra como não se imaginava mais se pudesse fazer guerra. Ele é um selvagem nisso. Selvagem não no sentido, por favor, me entendam. Ele é inteiramente anacrônico. A guerra, ninguém esperava que ele fosse capaz de tirar essa relíquia bárbara do baú. Então, a guerra é outra coisa. É um outro tipo de interferência ou de entrechoques entre várias soberanias. O que são essas soberanias? São sujeitos modernos. Isso posto, nós temos aí, então, dois elementos que definem de maneira externa o que é interno. Esse é o fundamental. Não tem evolução nisso. Existem catástrofes. A catástrofe é expor o mundo de cabeça para baixo por intermédio de um choque. De modo que isso são acontecimentos extremos. Então, nós estamos colocando na lata de lixo de história todas as continuidades. Você pode, no curto período, no médio prazo, simplesmente fazer isso, puxar fios e fazer continuidade. Pode fazer história, sim. Mas essas continuidades nós estamos desprezando. Ela é feita de choques, de acontecimentos extremos que cada vez nos abalam mais. É claro que eu posso pegar a pandemia de Covid e fazer uma linha de tempo e começar pelas zoonoses e remontar a 2 séculos atrás. 2 séculos não, mais rápido, mais recente. Mas isso também funciona, esse é um choque também. Esse é um choque, é uma espécie de onda de choque que nós podemos fazer, remontar o primeiro choque lá atrás. O primeiro choque lá atrás, que é justamente a militarização da vida que implica na zoonose. Mas é disso que nós estamos falando. Todos os desastres estão conectados. Existe um contínuo de desastres. E esse contínuo de desastres, há muitos autores, que eu vou poupá-los de citar, muitos autores franceses que tratam dessas transgressões, dessas ultrapassagens de limites, de fronteiras. Entre, no caso, a vaca louca, o fenômeno da vaca louca na Europa, de 25 e poucos anos atrás, foi justamente uma ultrapassagem de fronteira. Ou, no caso, das vacas canibalizadas começaram a comer a própria espécie, entre outras coisas. Bom, voltando, então nós temos esse quadro. Com isso eu vou encerrar, porque eu já falei demais, mas é onde eu queria chegar. Depois a gente pode esmiuçar essa conclusão. Onde é que eu queria chegar? Ao nosso extrativismo contemporâneo. Tudo isso era para chegar no extrativismo contemporâneo, mas entendido agora o extrativismo depois da catástrofe, não o extrativismo e catástrofe, não o extrativismo que provoca catástrofes. O extrativismo, o neo-extrativismo, ele faz parte das várias, é uma das ondas de choque de uma catástrofe inicial, cuja gênese nós retratamos, e não surpreende. E não surpreende o quê? Que essas duas dimensões se reencontram. Onde é que elas se reencontram? Na grande mineria, na Big Mineria. Elas se reencontram o quê? Mineração e militarização. Ora, aí, por isso aí eu fico mais ou menos envergonhado para falar disso por gente que é de Ouro Preto, que trabalha com minas, engenharia de minas, assim por diante. Eu fiquei surpreso e não pude dar conta nesses dias que eu pensei no que falar hoje, com a quantidade espantosa de coletivos, de ativistas, de pesquisadores, de estudiosos,
que produzem informação, divulgam informação sobre uma coisa chamada, que alguns ingleses chamam de martial mining, a mineração marcial ou militar. Todos eles dizem o seguinte, são infinidade de sites, geralmente ingleses, americanos, europeus, uma infinidade de latino-americanos que tratam justamente desta combinação, desta convergência entre extrativismo e militarização, e conflito que é pacificado militarmente. Onde há um grande poço aberto de mineração, nós estamos geralmente na antiga periferia colonial, cercado de militares, de paramilitares, de segurança, e assim vai. Há uma fusão, finalmente, aquilo que nós vimos separadamente com dois relatos, há uma fusão entre extrativismo e militarização. E por militarização é alguma coisa muito mais extensa do que nós podemos imaginar apenas com guerra no sentido tradicional, no sentido putiniano, jogar bomba um no outro e ocupar territórios. É mais do que isso. Então, nós, digamos, eu fiz todo esse percurso para chegar a essa obviedade. Por que nós estamos inundados de sites? Geralmente, a boa maioria desses sites são feministas, porque a ideia de violação é com elas mesmas, se trata de uma violação permanente. Desses sites, é o mesmo combate à grande mineria, a big mining, e a militarização do mundo, da vida, da sociedade, da natureza, que se intensificou a partir da bomba atômica. A bomba atômica deflagra um processo de militarização da natureza. Aliás, há estudos, há um cara muito bom, um americano chamado Joseph Muskell, que mostra o seguinte: os estudos da Terra, os estudos da ciência, assim chamadas ciências do clima, foram obra dos militares americanos e depois ingleses, estudando os efeitos dos testes nucleares. Porque depois de Hiroshima, já em 47, 48, os testes se multiplicaram, mais de 3.000 testes. E teste é explosão de bomba mesmo, não é com teste de laboratório. E isso, para avaliar o impacto disso, eles começaram a medir todas as variáveis, todas as constantes, todas as determinações, para ver o que acontecia com a Terra, com o clima, com o solo, com as pessoas, com os objetos, com os artefatos industriais. Assim, eles montaram essa indústria do clima, mas montaram como um efeito da militarização da natureza, como diz esse autor. Tanto é que os impactos do clima, e nele incluindo também a grande mineração, é considerado desde então, pelas forças armadas do núcleo orgânico do capitalismo, ou núcleo orgânico agora atual, não como nós vimos há 4, 5 séculos atrás, considerado uma questão de segurança. Eles reconhecem que existe uma crise climática, eles reconhecem que existe uma sexta, sétima extinção, reconhecem que tudo, acidificação, tudo eles reconhecem, mas isso é um problema de segurança. Por quê? Porque até a biosfera se encurta, tem muita gente, vamos ter que matar muita gente, portanto, é necessário ter artefatos bélicos que resolvam esse problema, porque a guerra vem aí, é uma resource wars, como dizer, é uma guerra por recursos. É uma guerra por recursos. Bom, tudo isso em resumo para mostrar como todos esses sites vão no mesmo problema. Principalmente esses sites ingleses que dizem, não, é o mesmo combate, a grande mineração e a militarização da vida, da sociedade, e por aí vai. E eles concluem com isso, e com isso também concluem, diz o seguinte: o extrativismo é um processo militar, e toda operação militar é um extrativismo. Ora, para chegar a essa conclusão, para chegar a essa identificação, foi necessário que nós reconstituíssemos toda essa história para dizer que isso não é de agora, não é simplesmente, não é senso comum policial ou de segurança. Eu abro um poço, esse poço é uma fonte de dinheiro, portanto, eu preciso de segurança. Pura e simplesmente, então, eu tenho ou uma milícia privada, ou as Forças Armadas fazem a segurança, e quem se colocar no caminho, sejam povos originários, habitantes, comunidade, sociedade, natureza, a gente arrasa. Pronto. Essa é a visão policial do negócio, quando nós estamos interessados em saber que isso é a última das últimas ondas, é quando o capitalismo chega ao seu outono que nós encontramos esse casamento. De modo que eu terminei corrigindo a fórmula de vocês, iniciei corrigindo a fórmula de vocês,
e termino corrigindo ou modificando uma fórmula do Zibek. Como eu disse, são centenas, dezenas, mentir e tudo, centenas, mas, na verdade, dezenas de sites, de pesquisadores, de ativistas que estudam essa convergência de extrativismo e militarização. E um deles que é apenas uma vasta obra do Raul Zibek, mas é um artigo de 2 ou 3 páginas, no máximo, que ele publicou lá no Instituto da Unicinos, lá, Instituto Humanitas Unicinos, que chama-se exatamente, ele está, digamos, está parafraseando Lenin. Eu cortaria a paráfrase, mas a junção é perfeita. Ele diz: a militarização como etapa superior do extrativismo. Eu falei, não, mas não é etapa superior, é a mesma coisa. Eu poderia escrever ao contrário. Eu poderia dizer o extrativismo como etapa superior da militarização. As duas coisas são simultâneas, são 2 processos análogos que se conjugam e são, digamos, estão na origem desse desastre do qual nós somos a última onda de choque. Mais ou menos era isso que eu queria dizer, para não chegar aqui, olha, todo mundo fala que extrativismo e militarização andam juntos e todo mundo combate a mesma coisa. Isso é, cada open pit é uma zona conflagrada. E tem um site em inglês, também sobre mineração, em que eles dizem o seguinte: cada operação militar é uma catástrofe climática, cada avião supersônico construído, cada submarino de propulsão nuclear, cada operação militar, entre outras coisas, não só pelo efeito de gases de estufa que elas produzem, porque elas são puro metal. Sem a Big Mining, não existiria submarino, não haveria drone, não haveria avião, não haveria exército, não haveria nada. Nada. Portanto, a guerra que protege a Big Mining, ao mesmo tempo, é a que destrói, alimenta a Big Mining na destruição do planeta. Então, portanto, o mar de lama que passou em Minas Gerais vem daí. Ele é alimentado há vários séculos e sua culminação está nessa convergência entre esses 2 processos que são estruturalmente conversíveis um no outro. Grande mineração e militarização, que não é apenas guerra. Bom, isso posto, eu paro por aqui. Se nós quiséssemos continuar a conversa, que seria demais, aí nós começaríamos a, digamos, a afinar mais a nossa lente e olhar um pouquinho para esse país que dizem que tem só 2 cores, verde e amarela, que está aqui no sul da América, que ocupa 2/3 da América Latina, e nós nos perguntaríamos o que os militares têm a ver com mineração? Por quê? Por que esse fascínio à almirante Cristóvão Colombo pelo ouro? Lembre-se, uma das coisas que mais, a meu ver, no contexto dessa exposição, melhor define o presidente mudo, que está lá no Alvorada, é o fato de ele passear, quando ainda era apenas um deputado, nas horas vagas, ou nas horas totais, porque ele não fazia absolutamente nada, não ser discurso e rachadinha. Qual era o hobby dele? É uma espécie de compulsão para o crime ambiental. Ele tinha uma coisa, ele andava, eu nunca vi isso, pode ser que tenha muita gente, eu não sei, mas relatado nas biografias que eu li do capitão. Ele andava com uma bateia no porta-malas do carro, onde ele olhava um riacho, isso aqui tem cara de lavra, ele parava o carro, com o pessoal que estava com ele, vamos lá, que pode ter ouro, e ficava minerando. Ele está repetindo, com 5 séculos de distância, o nosso almirante que saiu lá de Valladolid. Vamos lá. Você vai exponenciando isso, dá no desastre. Eu poderia, se eu fosse especialista, eu fui abrir o dossiê, é impossível, você tem que ficar 2 meses estudando. Se eu fosse especialista, se eu fosse um desses ativistas, eu abriria o dossiê do arco minerador do Orinoco da Venezuela. Lá está tudo junto. Começa com a predação da primeira viagem do almirante, começa com a racionalização da segunda, continua com a racionalização da segunda viagem, e depois tem canhão, e põe canhão nisso aí. Tem armamento sofisticado
E quem está lá gerindo o negócio? Militares. Então, você tem mineração e militarização conjugadas numa extensão enorme, acho que é 1/3 da Venezuela. Uma espécie de mega serra pelada. Se você interpela um progressista latino-americano, um progressista venezuelano, eles poderiam dizer, se eles fossem espertos e lessem tudo que nós vemos para falar hoje, pero, mi senhor, é uma afinidade estrutural, portanto, historicamente justificada, onde há extrativismo, há milicos, onde há milicos, há grande mineria, é estrutural, senhor. Por aqui eu fico.